Lucas 24, versículo 1. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra do sepulcro revolvida. Estavam indo para lá para preparar o corpo, para pôr as especiarias no corpo de Jesus. E elas, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhes disseram, e é isso que eu gosto: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Lembrai-vos de como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar. Eu amo esta frase. O Senhor a traz para mim, sabe, frequentemente: por que procurais o vivo dentre os mortos? Não é aí que você vai encontrar Jesus. Você não encontrará Jesus entre os mortos. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Agora eu quero que notem a palavra ressuscitado e vão comigo para o livro de Êxodo, capítulo 3. Israel tinha ido para o Egito e o tempo passou. Um novo faraó foi levantado e não houve acordo com Israel e eles se tornaram escravos do Egito. E diz no versículo 7, o Senhor falando com Moisés aqui: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu vi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois conheço os seus sofrimentos. Veja o verso 8 agora. E eu desci para libertá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel. Eu quero que notem 2 frases, eu tenho sublinhado na minha Bíblia, pode sublinhar também se quiser. Verso 8, a primeira sentença diz: e eu desci para fazê-lo subir. Veem isso? Veem isso? Ele diz: eu desci e para fazê-lo subir. Eu desci para fazê-lo subir. Eu desci para levantá-los. Jesus não só desceu para ser ressuscitado, Jesus desceu para te levantar. Ele desceu para te pegar e te fazer ressuscitar com Ele. Glória a Deus. Ele está ressuscitado. Mas isso não é só um fato histórico. Ele desceu para te pegar, para que quando Ele ressuscitasse, você ressuscitasse com Ele. Glória a Deus. E se você for comigo para o livro de Efésios, capítulo 2, o Novo Testamento nos diz isto com outros termos. Efésios capítulo 2, verso 4, mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, veja o verso 6, e nos ressuscitou juntamente, e nos fez assentar juntamente nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus, veja isso. Nos ressuscitou juntamente e nos fez assentar juntamente nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em 1978, o espírito da fé entrou na minha vida. A integridade da palavra de Deus, a revelação dela foi estampada indelevelmente no meu espírito e na minha mente. E eu tenho andado, aprendido e crescido à luz da palavra de Deus já há 31 anos. E uma das primeiras coisas que eu comecei a ver quando eu entrei neste entendimento e revelação da palavra foi o quão baixo a igreja como um todo parece viver. Nossas músicas são todas sobre a cruz. E você ouve frases bem religiosas, e não me entenda mal, não estou pondo ninguém para baixo, mas eu aprendi algo. E Deus quer que todos nós saibamos disto. As pessoas falam de pessoas que vivem tão perto da cruz que têm farpas nos lábios, indicando que elas estão abraçando e beijando aquela cruz. Mas o Senhor falou algo comigo e depois confirmou, porque você sabe que eu não estou inventando isso, você sabe que quando o Senhor fala algo conosco, é sempre uma coisa poderosa. E você começa a ver as coisas e ouvir as coisas de uma forma que nunca fez antes. E o Senhor me disse algo, Ele disse: filho, sabe, um melhor símbolo da igreja de hoje seria um trono, não uma cruz. Ora, entendemos que a cruz é parte da salvação. Mas hoje você tem que entender, não estamos celebrando a cruz. Jesus foi sim pendurado numa cruz.
não numa sexta ou quarta. Vocês que estudam a Bíblia sabem porque ele ficou na sepultura por 3 dias e ressuscitou no domingo de manhã. Mas Jesus foi crucificado na cruz. Este é um lugar de morte. Certamente era necessário que ele morresse para ser ressuscitado, mas a morte não é o que nós queremos exaltar. Não queremos parar na cruz. Nós passamos pela cruz que está no caminho, mas aí continuamos indo. Eu não estou pendurado ali na cruz. Em lugares terrenos com Cristo Jesus, eu estou assentado juntamente em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você vê isso? E o Senhor me disse isso. Ele disse: a igreja está focada na morte de Jesus. Sim, nós exaltamos o que ele passou para que eu e você possamos entender do que fomos libertos. Ele passou por algo para não precisarmos passar. Ele desceu, não para te manter lá embaixo ou para te pôr para baixo, mas para te fazer subir. Tudo o que Jesus é, tudo o que ele era naquela época e tudo o que ele é agora fala sobre ressurreição. Ressurreição. Ele tinha algo por dentro que não permitia que ele ficasse lá embaixo. Jesus se referiu a si mesmo como sendo o pão da vida, e vemos as pessoas hoje, elas estão celebrando a Páscoa, e na Páscoa eles tinham que fazer pão, mas era um pão sem fermento, porque o Senhor disse a eles quando eles saíram do Egito: tirem todo o fermento das suas casas. Então esse pão que eles comem na Páscoa é um pão achatado. É como uma tortilha, parece um pedaço de pão achatado sem nada dentro. Mas quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, há 2 palavras diferentes no grego. Uma significa pão asmo e a outra significa pão ressuscitado. Jesus está dizendo: eu sou o pão ressuscitado do céu. Glória a Deus. E então eu li, apenas algumas semanas depois que o Senhor me falou sobre o trono, um escrito de John G. Lake, que escreveu isso há 30, 40, 50 anos antes do Senhor falar comigo. E ele disse quase a mesma coisa. Ele disse: uma melhor representação da igreja, do corpo de Cristo, seria um trono do que uma cruz. Aleluia. Ele teve a mesma revelação porque é onde estamos. Jesus foi pendurado na cruz e você foi pendurado com ele. Mas Jesus saiu daquela cruz e Jesus saiu daquela sepultura e Jesus disse: assente-se, é onde você e eu estamos assentados. Tudo que diz respeito a Jesus trata de ser ressuscitado. Tudo que diz respeito a Jesus trata de ser ressuscitado e ir mais alto. Você pode dizer amém? Agora, uma das coisas mais frustrantes com a qual eu tive que lidar ao longo dos anos no ministério foi tentar entender, ou entender ao ver acontecer, se você preferir, cristãos cheios do Espírito, que confessam a palavra e se dizem crentes, desistirem de tudo. Por que há tantos desistindo? Por que há tanta desistência? Por que há tantos andando para trás no mundo da igreja? Só pode ser porque você não entende o que Jesus fez em você. Ele desceu para te fazer subir. Eu achei um artigo de revista. Na verdade, um pastor amigo meu me enviou. Eu não sei qual pastor escreveu. Um pastor em Syracuse, Nova York, uma igreja cheia do Espírito. Ele escreveu esse grande artigo e eu dou crédito a ele. Ele diz assim no artigo, ele diz: não se engane. O ministério de estar cheio do Espírito nos últimos dias não é para os fracos de coração. Jesus disse aos discípulos, ele disse, eu estou parafraseando, mas eu terminei o que vim fazer, e vocês já começam. E ele disse: permanecei na cidade de Jerusalém até que sejam revestidos de poder do alto. Ele queria que eles estivessem equipados com algo antes de começarem, antes de serem lançados. Ele entendia que aquilo no que estavam prestes a entrar não era para os fracos. Por isso precisavam de poder. Não era para os afáveis. Nada de errado em ser afável, mas a afabilidade não fará nada por você. Não era para os legais. Ser legal é algo bom, mas ser legal não fará nada por você. Era para os capacitados. Glória a Deus. Ele queria colocar algo neles que permitiria que eles fizessem o que ele fez, e era o quê? Levantar-se. Glória a Deus. Vamos experimentar dor.
Obrigado pelo seu entusiasmo. Eu sei, eu pastoreio essa igreja há 27 anos. Eu sei quando vocês começam a falar sobre coisas que não são tanto sobre vitória. Pessoas vão desprezar vocês. Porque só querem ouvir sobre vitória, mas vamos manter em perspectiva. Você não pode ter uma vitória sem uma batalha. Então querem viver nesse mundo de fantasia de que nós vamos sempre estar em vitória sem nenhum tipo de batalha? Isso não pode acontecer. Você não pode ter vitória sem batalha. Ok? O que nós devemos fazer é exaltar a vitória e reconhecer que a batalha é do Senhor. Mas você não finge que não existe batalha. Ok? Então eu vou partir daí. Vai haver dor. As pessoas vão ter batalhas. E a realidade é que podemos até perder algumas batalhas que achamos que deveríamos ter vencido. Não diga que eu não avisei. Eu estou citando o artigo. E ao citá-lo, eu concordo com ele. Às vezes vamos nos machucar tanto com os nossos próprios fracassos e erros que continuar parece ser impensável. E eu estou falando aqui sobre por que as pessoas desistem. Às vezes nossa paz nos deixa porque perdemos nossa vontade de levantar depois que tropeçamos e caímos e perdemos a habilidade de nos recuperarmos. Todo mundo recebeu uma bolinha dessa quando chegou. Eu tenho uma maior aqui para vocês verem melhor. Mas todo mundo pegou uma. Bola pula pula, é assim que chama? Ela é muito legal. Bolinha pula pula, quando foi inventada na década de 60, eram chamadas de superbolas porque eram feitas de um material tão denso e tinham tanta energia cinética dentro delas que pulavam muito mais alto. E agora me disseram que chamam de bolinha pula pula, eu não sabia disso. Ainda bem que descobri. Agora essa bola maior que eu tenho aqui se chama Skyball. Eu peguei uma dessas porque não consegui encontrar uma pula-pula maior. Mas o princípio é o mesmo. Estas bolas, elas quicam. É o que as torna únicas, ok? E eu estou lendo aqui. De novo, às vezes a nossa paz nos deixa porque perdemos a nossa vontade de levantar depois de tropeçar e cair. E perdemos a habilidade de nos recuperarmos. Mas precisamos aprender de novo a quicar. Por isso que todo mundo tem uma bolinha pula-pula dessas. Porque quando eu comecei a orar sobre isso e comecei a orar sobre o culto de hoje, me vieram essas ilustrações e eu quis que todo mundo tivesse uma dessas. As suas próprias bolinhas pula-pula. Eu quero que olhem para ela. E eu quero que você entenda que foi nisso que Jesus te transformou. Você tem que quicar. Repita, eu tenho que quicar. Diga para o seu vizinho, você tem que quicar. Precisamos aprender a quicar. Vamos lá, jogue a bolinha no chão aí na sua frente. Isso. Notem isso, glória a Deus. Agora ouçam aqui. Ah, tudo bem, pode. Pode quicar de novo. Certo. Agora ouçam. Um estudo foi feito recentemente por uma grande universidade americana que estudou os hábitos dos centenários. Pessoas que viveram mais de 100 anos. Isso pode te surpreender, porque ao buscar por traços de hábitos de dieta, exercício físico e fortuna financeira, os pesquisadores encontraram pouca coisa. O estudo mostrou que esses notáveis indivíduos eram tanto homens quanto mulheres. Havia homens e mulheres, fumantes e não fumantes, comedores de bacon e de comida fast food, crentes e até ateus. Não havia hábitos saudáveis em comum entre todos esses indivíduos. No entanto, os pesquisadores descobriram algo em comum entre esses com grande longevidade, que foi a habilidade deles de rapidamente se recuperarem de fracassos pessoais, perdas e dor. Eles sabiam como quicar. Um dos sujeitos pesquisados tinha perdido 3 cônjuges e todos os filhos. Muitos deles tinham construído e perdido fortunas várias vezes. Quase todos tinham lutado contra doenças que ameaçaram suas vidas e sobreviveram mais de uma vez. A coisa que conectava estes indivíduos era a sua habilidade impressionante de se recuperar emocionalmente
e seguir em frente depois de enfrentar grandes desenganos e reveses. Ao invés de se fixarem no passado, desenvolveram uma habilidade de focar no futuro. Eles sabiam como quicar. O rei Davi foi o maior líder em toda a história de Israel, junto com Moisés. Ele sofreu rejeição em 20 anos de perseguição pelo homem para quem ele havia derrotado o gigante. E então, depois de ter a mão da filha de Saul em casamento, Davi foi sujeito ao escárnio público, ao adorar sem reservas na presença do Senhor. Davi, como sabemos, foi e assumiu o trono e venceu batalhas garantindo um império geográfico sem precedentes para o povo de Deus. Ainda assim, num momento de grande fraqueza, e você conhece a história, numa tarde, quando ele deveria estar em outro lugar, no lugar errado, na hora errada, a Bíblia nos diz no livro de 2 Samuel que na hora em que o reino foi à batalha, Davi ficou dormindo até tarde. Ele acordou tarde, saiu na sua sacada e olhou para uma sacada mais abaixo porque o rei tinha a sacada mais alta do reino e viu uma mulher se banhando na sacada. Seu nome era Batseba. E nesse momento de fraqueza, ele tomou uma decisão realmente ruim. Ninguém o forçou a isso, ele fez sozinho. Ele escolheu pecar e então quis cobrir com assassinato. Ele pecou com ela e depois ela lhe disse que estava grávida. Ele disse, bem, temos que fazer algo sobre isso, então. O marido dela era soldado, um homem leal. Ele enviou um comando para trazê-lo de volta do campo de batalha, para que pudesse dormir com a sua mulher e quando o bebê nascesse ele achasse que era dele, e Davi estaria limpo. Não funcionou. Ele dormiu na porta da casa dele. Ele disse, não posso dormir com a minha esposa quando os meus companheiros soldados estão na batalha. Ele disse, não posso fazer isso. E Davi disse, vamos lá, vá em frente. Ele disse, não posso fazer. O homem tinha muita honra. Então Davi o mandou de volta ao campo de batalha com uma mensagem secreta, enviou por um mensageiro e disse ao general, coloque ele na linha de frente de batalha para ter certeza que ele vai morrer. E ele foi morto. Morreu. Vocês estão aqui? Bem, foi isso que Davi fez. Então, o adultério e o assassinato para cobrir, faz dos escândalos recentes de líderes de igrejas parecer fichinha, não é? No entanto, Deus ainda não tinha terminado com ele. Ele tinha feito uma aliança eterna com Davi. Então, apesar da fraqueza pecaminosa de Davi, o Senhor não tinha nenhuma intenção de abandonar a parte dele do arranjo. E depois que Natã foi, ele foi o profeta enviado a Davi para falar do pecado dele. Depois que Natã o confrontou, o coração de Davi acordou para sua insanidade e seu pecado. E com clamor ele disse, eu pequei. E então a misericórdia infalível de Deus se apresentou. O Salmo 51 registra o arrependimento de coração de Davi e a graça transbordante de Deus. Deus não havia retirado seu espírito de Davi. Ele não havia abandonado o seu filho. Mesmo no meio da condição caída de Davi, Deus estava preparando o seu retorno. Você está ouvindo? Isso não está falando só de Davi, essas coisas foram escritas para nosso exemplo, para que você entenda como a misericórdia de Deus é maravilhosa e como a ressurreição de Jesus é completa em sua vida e aprenda a quicar. Depois de um período extremamente difícil, de Davi colhendo aquilo que plantou, o Senhor restaurou o seu trono, sua reputação, sua riqueza e até mesmo o seu casamento horrivelmente concebido. Então, o sinal definitivo do poder restaurador de Deus na vida de Davi foi quando o segundo filho desse casamento com Batseba veio e recebeu o trono de Israel. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Nós frequentemente falamos da misericórdia de Deus. Eu bato sempre nessa tecla porque é muito importante. Mas, na verdade, o aspecto mais fascinante desta história, desta aventura na graça, não é a impressionante capacidade de Deus para perdoar. Provavelmente a coisa mais maravilhosa disso é a surpreendente capacidade de Davi para receber tudo isso e se perdoar.
A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Existem várias características que podemos apontar, mas eu vou te dizer, a coisa mais excepcional na vida de Davi, para mim, é como ele conseguia quicar. Evidentemente, quicar é ser segundo o coração de Deus. Davi conseguiu aceitar a graça de Deus ao ponto de não cair em desgraça. É fácil gritar bravatas sobre isso, mas não é nem um pouco fácil fazer. Mas a realidade é que, às vezes, o único limite para o que Deus pode fazer conosco depois de fracassarmos com Ele é a nossa própria inabilidade de nos levantarmos. Temos que aprender a quicar. Vá comigo para Romanos 8. Eu quero ler o versículo 1. E quer seja literalmente ou só no seu pensamento, escreva isso. Está se referindo a mim. Verso 1 de Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há. A palavra condenação no grego significa juízo, com punição ou sentença. Portanto, agora não há nenhum juízo, e agora não há nenhuma punição ou sentença para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ouça, culpa e condenação é o estado natural do homem caído. Nos acostumamos a nos sentirmos mal sobre nós mesmos. Todo mundo tem que lidar com isso. A natureza humana está quebrada pelo jugo da queda de Adão, e a maioria da religião humana está aí e é projetada para se utilizar ou manipular a culpa resultante. É isto que a religião faz. A religião manipula a culpa. Por isso que a religião é tão cheia de obras. Porque quanto mais obras realiza e quanto mais sofre, menos se sente culpado. Mas Deus, quanto a tudo isso, tem graça abundante. Ele nos livra não apenas do sentimento da nossa culpa, mas do fato dela também. O pecado não tem mais poder sobre mim. Somos totalmente perdoados. E Deus não quer que vivamos a nossa vida carregando sequer a memória dos nossos fracassos. Devemos ser corajosos o suficiente, ousados o suficiente e crer o suficiente para aceitar essa graça maravilhosa. Devemos aprender a quicar. Quique sua bolinha aí. Agora ouçam aqui. Ouçam aqui. Talvez o maior insulto que possamos cometer contra Deus seja não aceitar a liberdade completa da condenação que Ele comprou em nosso favor com o sangue do seu Filho. A religião quer que você acredite que você insulta e ofende um Deus justo por não se sentir culpado. O Novo Testamento nos diz que você ofende e insulta o sangue de Jesus ao passar sequer um minuto nessa filosofia. Você tem que aprender a quicar. Não me importa o que você fez. Não me importa onde você esteve. Não me importa o quão difícil foi. Não me importa se faz muito tempo. Não me importa se foi recentemente. Se foi antes de você ser salvo ou se foi há 5 minutos atrás. Aprenda a quicar e não perca mais tempo. Deus não está querendo usar isto contra você. Agora, os homens, sim. O homem fará tudo o que puder, o diabo fará tudo o que puder, a religião fará tudo o que puder para fazer você se sentir mal, para te manter para baixo, para te impedir. Mas nós devemos isso a Deus, nos levantarmos. Nós devemos isto a Deus, nos levantarmos quando caímos. E a minha dívida com Deus é maior do que com qualquer outro homem ou qualquer grupo de homens. Devemos isso ao sangue de Jesus, nos levantarmos. Ouçam, mesmo que caiamos no mesmo pecado várias vezes ao longo de muitos anos,
Jesus disse, quando estava aqui em seu ministério terreno, e os seus discípulos perguntaram, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? 7 vezes? Jesus disse, 7 vezes? Ele disse, eu vos digo que o perdoai 70 vezes 7, ainda que ele faça no mesmo dia. De que tipo de perdão ele estava falando? Estava falando do perdão humano? De jeito nenhum. Nenhum humano faria isto. Mas Deus faz. 70 vezes 7 se você fizer no mesmo dia. Eu quero dizer isso de novo. Nós devemos ao sangue de Jesus nos levantarmos mesmo que caiamos no mesmo pecado ao longo de vários anos. Precisamos quicar de volta. Precisamos levantar e precisamos fazer isso rápido. Quanto mais tempo você fica lá embaixo, mais ofensa isto causa ao sangue de Jesus e mais tempo você perde. Frequentemente nos agarramos à culpa. E você entende que a América é devorada pela culpa? O mundo é. Mas vivemos na América, somos consumidos pela culpa. Todo mundo espera que a gente sinta culpa mesmo que não sintamos. Você deve se sentir culpado por não se sentir culpado. Esta é a mentalidade. Mas é uma mentalidade caída. Estamos sempre polindo a culpa como um par de sapatos. Os sapatos horríveis, mas que usamos há tanto tempo que nos sentimos confortáveis. E não conseguimos imaginar a vida sem eles. E a minha esposa disse amém. Porque se tem uma coisa da qual eu sou culpado, é de não deixar de usar a mesma roupa tão rápido. Sabe, quando eu estou aqui, eu represento o Senhor, então eu creio em Deus para poder me vestir, não apenas de uma forma agradável, mas de uma forma exemplar. Mas quando eu estou em casa, eu uso as mesmas calças e a mesma camisa e o mesmo par de sapatos. Na verdade, eu tenho só 2 e fico alternando. E eu fico esperando que quando um sujar, o outro já esteja limpo. Eu tenho um monte de camisetas no meu guarda-roupa, tenho calças, mas eu uso as mesmas calças e a mesma camiseta. Na verdade, fico alternando entre 2. Quando estou em casa. Sabe, você se sente confortável? Sabia que é possível ficar confortável se sentindo culpado? Você fica confortável, estando para baixo. Tão confortável que não consegue imaginar a vida sem isso, mas é muito importante tentar imaginar a sua vida sem esta velha culpa pendurada em você. Ouçam, as pessoas a quem você serve, as pessoas que você guia, e existem pessoas na sua vida a quem você serve e a quem você guia, elas precisam que você viva e haja como uma pessoa perdoada. Precisam que você demonstre essa habilidade quicando de volta, exercitando sua fé na graça incondicional de Deus. A sua paz depende disso. Um dos capítulos mais poderosos na palavra de Deus é o capítulo que encerra o Evangelho de João. Apenas encontrado nas memórias do discípulo amado, esse pequeno estudo sobre graça precisa ser visitado com mais frequência pelos líderes da Igreja do Senhor. O capítulo fala da restauração de Pedro. É interessante que apenas João se vê capaz de dar esses detalhes tão pessoais do programa de acompanhamento de Jesus ao seu discípulo mais desgraçado. Ouçam. A ascensão da liderança de Pedro foi rápida, só igualada pela velocidade da sua queda. Depois de recusar a previsão franca do Senhor sobre a impensável negação de Pedro, o apóstolo prontamente marchou direto para a armadilha do inimigo. Em questão de horas, Pedro já tinha negado a relação com Jesus 3 vezes. E na sua última negação, Pedro até amaldiçoou enquanto rejeitava o Salvador. E daí teve que resistir à intensidade do olhar amoroso de Jesus. Imaginem isso. Depois da ressurreição de Jesus, Pedro, em silêncio, escolheu voltar ao seu passado, escolheu voltar ao negócio da pesca.
É difícil imaginar um pecado mais horrível do que o de Pedro. O adultério de Davi fica com vergonha à sombra da maldade de Pedro. Pedro tinha estado no Monte da Transfiguração. Ele tinha visto a glória do Filho de Deus. Esteve presente no jardim do Getsêmani e testemunhou a paixão de Cristo. Como ele poderia ser perdoado de tal traição? Ainda assim, em João 21, descobrimos o quão abrangente o sangue de Jesus realmente é. Não apenas o perdão foi disponibilizado a Pedro, mas o próprio Senhor apareceu para libertá-lo. Mas Jesus não parou com a restauração da comunhão de Pedro. Jesus fez saber que o propósito dele para Pedro não havia mudado. 3 vezes Jesus pediu uma afirmação do amor de Pedro. Você conhece a história. Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E em cada caso, com cada afirmação, Jesus deu a mesma ordem. Alimenta minhas ovelhas. Com essas 3 palavrinhas, Jesus comunicou, de forma incansável, o que a sua cruz havia alcançado para cada pecador quebrado e cada líder caído. Suas palavras para Pedro restauraram a esperança para o ministério futuro e apagaram a mancha de um fracasso impensável. Pedro aceitou esta graça e algumas semanas depois ele pregou o primeiro sermão para uma igreja cheia do Espírito. Pedro quicou. Ele não ficou embaixo, e Deus estava longe de terminar com este homem. Então, existem 2 elementos para o ato de quicar. A primeira é a graça de Deus e você não tem que fazer nada sobre isso. A segunda é sua habilidade em recebê-la. A graça de Deus é suficiente. Mas isso é algo que você precisa aprender a fazer, pois, como eu disse, o estado caído da humanidade é tão grande que a culpa é natural para nós. Mas para receber a graça dele, eis o que você faz. Você levanta e começa a andar para frente. Estabelece sua confiança firme na obra consumada de Jesus e no sangue que ele derramou. A sua utilidade para Deus depende da sua habilidade em quicar. Em qualquer esporte, eu costumava jogar tênis. Sabe, as bolas de tênis são felpudas por fora, mas há pressão por dentro. E elas quicam. E quando a pressão no lado interno da bola de tênis acaba, ela não tem mais valor. Ela fica murcha. E como você determina se uma bola de tênis está boa, se dá para usar ou não? Joga ela no chão e vê se ela ainda quica. Agora, existe um dispositivo que repressuriza bolas de tênis. Os profissionais jogam elas fora, mas Deus tem planos diferentes para o seu povo. Ele tem formas de repressurizar pessoas que perderam seu kick. O que está por dentro dessa bola é o que faz ela quicar, não é o que está por fora. É o que está por dentro. Esta bola pula-pula que você tem na mão é a forma como ela é construída que a faz quicar. Não é apenas o material que você vê, mas é a densidade dela, é como ela é feita. Ela tem pressão por dentro, tem energia cinética, glória a Deus. E quando você conhece Jesus Cristo, Ele põe esse tipo de poder dentro de você, Ele põe esse tipo de energia dentro de você, Ele te pressuriza nesse sentido de forma que você pode quicar. 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 Aprenda a quicar de volta. O povo de Deus precisa aprender a quicar de volta. Pessoas vêm a igrejas como a nossa ou qualquer igreja que pregue a palavra e ouve que Deus é vitória, que Deus luta suas batalhas, que Deus é grande, que Jesus é Senhor, todas essas coisas. E aí adquirem a mentalidade e ficam com a ideia, sabe, pensando, se eu fizer as confissões corretas, se eu der um pouco de dinheiro, se aprender a dar o dízimo, algo assim, eu nunca mais terei problemas. Ninguém disse isso. Ninguém jamais disse isso. O que a palavra é projetada a fazer não é eliminar problemas da sua vida, ela serve para eliminar fracassos da sua vida. Problemas são parte da vida. Mas quando você abraça a palavra, eu creio, pessoalmente, que é isso que 2 Coríntios 4:13 quer dizer quando diz que temos o espírito da fé. O espírito da fé
é quicar. É a atitude de não desistir. Glória a Deus. A realidade disso é... Você não pode vir para cima a não ser que vá para baixo. Jesus foi para baixo para te trazer para cima. Mas como ele faz isso? Ele coloca algo dentro de você, ele te educa, ele te ensina, ele te pressuriza. De forma que quando a vida te põe para baixo, você quica de volta. E você pode fazer com a sua bolinha, pode fazer com esta bola. Notem, quanto mais forte joga para baixo, mais alto ela quica. Quanto mais alto joga para baixo, mais alto ela quica. Quanto mais alto joga para baixo, mais alto ela quica. A vida te jogou para baixo. Glória a Deus, você tem o kick dentro de você. Kick de volta. Não deixe que os homens falem para te tirar da sua vida de vitória. Louvado seja o Senhor. Sua vitória está vindo. O seu sucesso está a caminho. Aprenda a quicar. Me ajude aqui, irmão. Quando você se empolga com isso, não quer parar de quicar. Você continua quicando. Vocês estão aqui ou não? Romanos capítulo 8, verso 1, eu vou ler de novo. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. É hora de parar de choramingar. Hora de parar de se lamentar por si mesmo. É hora de se levantar por dentro e se levantar por fora. É hora de perceber que Deus colocou algo dentro de você que o diabo não pode derrotar. Ele não pode te manter embaixo. A vida pode te jogar para baixo, mas aí vem você. Você vem com vingança. Você vem com fúria. Você vem com determinação. Você não vai ser derrotado. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o homem bom cai 7 vezes. Espera aí. Esquecemos disso? Um homem bom cai 7 vezes. Por que coisas más acontecem com pessoas boas? Um homem bom cai 7 vezes e se levanta de novo. Não importa quantas vezes você caiu, contanto que haja um levantar dentro de você, você não ficará lá embaixo. Contanto que você tenha o kick. É isso que quicar significa. Quicar é se levantar. Quicar é a parte que diz, ei, quer saber? Eu não sou perfeito. E eu não tenho que ser. Eu não sei de tudo. Às vezes alguém diz, bem, uma maldição sem causa não virá. Tudo bem, é verdade. É verdade. Existem causas para as coisas acontecerem. Uma das causas pode ser você ser ignorante. Eu não disse burro, eu disse ignorante. Você simplesmente não sabe de tudo. Tem alguém aqui além de mim que sabe de tudo? Não. Eu também não. Ninguém sabe. A vida é cheia de coisas que não sabemos. A vida é cheia de incertezas. E daí? Sabe, eu tentei, eu fiz tudo o que eles me disseram para fazer. Bem, você não fez tudo o que precisava. Sabe, dizem, se você der o seu melhor vai ficar bem. Contanto que você dê seu melhor. Vai ficar tudo bem? Não, não vai ficar. Vai ficar tudo bem se você fizer o que é necessário. É isso que você tem que fazer. Não o meu melhor, mas eu vou fazer o que é necessário. Para vencer, para ser bem-sucedido, eu tenho que fazer o que é necessário. E pode ser necessário continuar se levantando com as lições que você aprendeu apanhando da última vez, aplicando ela da próxima vez, não continuar cometendo o mesmo erro, mas continuar se levantando e voltando para a luta. É hora de parar de se lamentar por si mesmo. Deus não atende seus draminhas. E eu também não. E eu também não me comporto assim. Winston Churchill disse uma coisa que eu gosto. Sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Essa é boa, não é? Sucesso é ir de fracasso em fracasso
sem perder o entusiasmo. Ele também disse o seguinte: ouçam essa. De uma coisa eu tenho certeza, você só precisa perseverar para vencer. Você só precisa perseverar para vencer. Só precisa disso para vencer? Permanecer. Vá aos funerais dos seus inimigos. Não deixe que eles venham ao seu. Eu não desisto. Eu não fico embaixo. Eu não fico rolando no chão. Eu me levanto. Eu estou avançando. Eu estou quicando. Para aprender a quicar, você tem que fazer 3 coisas. Tem que aprender 3 coisas. Tem que aprender o que fazer com ontem, aprender o que fazer com hoje e aprender o que fazer com amanhã. O que você faz com ontem? Esquece. Paulo disse em Filipenses 2, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Glória a Deus! O que você faz com ontem? Se você vai quicar, tem que esquecê-lo. O que você faz com hoje? Você vive. Você desfruta. Você reconhece que o hoje é uma oportunidade novinha para ver a mão de Deus trabalhando. Você vive no hoje. Você não pode viver no ontem, já foi, não pode viver no amanhã. Ainda não chegou. Você tem que fazer algo com o amanhã, eu já digo. Mas você tem que viver no hoje. Você tem que desfrutar a jornada da vida. Quantas pessoas adiam os prazeres da vida até que eles passam? Eu já contei essa história, mas é uma boa ilustração. Eu não conhecia nada sobre desfrutar o momento. Eu era movido, eu era ambicioso no sentido de eu tenho que ir para algum lugar. Eu tenho que chegar em algum lugar e eu ainda não estou lá, não posso descansar. Eu não cresci viajando nas férias. Tivemos algumas vezes, mas não era um hábito fazer isso todo ano. Então não estava acostumado. Quando eu me casei com a Phyllis, a família dela tinha o hábito de curtir as férias todo ano. Todo ano saíam. Então ela ficava o tempo todo, vamos tirar umas férias, vamos para algum lugar. Bem, então entramos no ministério, 1978. Minha ideia naquela época é que eu adorava ir a conferências, seminários. Eu disse, tudo bem, vamos tirar férias, vamos para um acampamento. Vamos para um seminário, uma conferência de crentes. Vamos para algo assim, eu não estou dizendo que não é bom, não é necessário. Mas essas eram minhas férias. Veem. E a razão para isso ser minhas férias era porque eu me sentia culpado por não fazer nada. Eu me sentia culpado por descansar. Se eu não estava alcançando algo, eu estava perdendo tempo. Então, de vez em quando ela me convencia a ir a algum lugar e a minha atitude era a seguinte: não podemos relaxar até chegarmos lá. Vamos supor, íamos para o litoral, sei lá, uma pousada no final de semana. Ok, todo mundo entra no carro. Vão no banheiro antes de entrar no carro. Entrem no carro. E eu vou dirigir como um piloto de fuga. Não tem nada para ver daqui para lá mesmo. Temos que chegar na praia. Se alguém precisasse ir no banheiro, era um dia ruim para todos nós. Eu garantiria isso. Se acontecesse de precisarmos fazer alguma refeição, almoço, algo assim, a gente come no carro, no caminho. Eu passo no drive-thru. Eu faço o pedido. Queremos 4 refeições. A mesma para todo mundo. Do jeito que eu gosto. 4 hambúrgueres, 4 batatas, 4 cocas, 4 sorvetes, o que quer que tivessem. Cala a boca e come. E não deixa cair nenhuma gota. E lá íamos nós. Aí, quando chegávamos na praia,
agora descansar. Era assim que eu era. Eu lembro quando eu fui para o Havaí, primeira vez que eu fui para o Havaí, a Phyllis estava crendo nisso. Passamos 10 dias no Havaí. E eu pensei, 10 dias? Deus do céu! 10 dias! E eis o que eu pensava, honestamente. O Havaí é uma ilha. Várias ilhas, mas a gente vai ficar em uma. É uma ilha. Eu posso pegar um carro e dirigir por toda aquela ilha facilmente em algumas horas. E daí o quê? O que a gente vai fazer? Já vimos tudo. Já fomos aonde tinha para ir. O que a gente faz agora? Sabe, soa engraçado. E eu de fato não estou exagerando. Minha atitude era... Como Deus vai conseguir ficar sem mim por 10 dias? E como eu vou conseguir não enlouquecer? Aquele tédio. A ilha do tédio. Então eu cheguei lá e eu decidi curtir, porque para ela significava algo. Então chegamos lá. Estávamos num hotel legal. Eu reclamando o tempo todo. Não para ela, mas em geral. Eu olhava para a praia de Waikiki. Eu estava no Rainbow Towers, perto da praia de Waikiki. Aquela praia tão famosa. Eu olhava e pensava, isso não é praia. Sabe, a Flórida tem praias melhores que essa. Isso é patético. Waikiki Beach só tem pedra. A gente tem areia, sabe? Aqui só tem pedra. Mas o Senhor começou a ministrar comigo. Relaxe. Bem, nos primeiros 3 dias eu estava como um siri na lata. Sabe, eu só resmungava, Mas depois do 3º dia eu comecei a relaxar. Eu comecei a ceder. E no 8º dia, quando a gente começou a pensar que só faltavam 2 para voltar, eu estava tão relaxado, estava tão tranquilo que pensava... Por que a gente não fica aqui por 3 semanas? Já chegamos tão longe, por que não ficar 3 semanas? E desde aquele dia, eu não tive mais problemas com viver o hoje. Eu não adio mais o meu prazer. Muita gente espera o chegar até lá, seja lá onde for, para relaxar e curtir a vida. Aprenda a viver o momento. Aprenda a viver o hoje. Há oportunidades vindo ao seu caminho e passando por você o tempo todo. Aprenda a abrir os olhos e olhar ao redor e ter prazer na vida hoje. Hoje é um dia que você nunca mais terá. Seus filhos vão crescer mais rápido do que você pensa. A sua vida vai passar mais rápido do que você jamais pensou que passaria. Você vai chegar num ponto em que vai lembrar de como os mais velhos diziam, meu Deus, para onde esses anos foram? Você vai chegar lá e vai ser mais rápido do que você possa imaginar. Não desperdice isso. Não desperdice. Esqueça o passado. Esqueça o ontem. As lições que você aprendeu, guarde, aplique, mas não deixe que isso te segure. Eu não fiz isso, não fiz aquilo. Não deixe que aquele divórcio te impeça de quicar. Não deixe que aquele fracasso nos negócios te impeça de quicar. Você quica de volta. Esqueça aquilo. Não deixe que aquele fracasso como pai te impeça de quicar de volta. Curta a sua vida. Esqueça o que foi, desfrute do que é. E o que você faz com o amanhã? Você olha para ele. Porque as coisas vão melhorar. Porque você vai conseguir. Porque a sua visão vai sim acontecer. Glória a Deus, contanto que você continue quicando. Contanto que você nunca pare de quicar. Todo mundo quicando a bolinha aí. Vamos, dê um kick. Vamos, dê outro kick. Este é você. Quanto mais forte joga para baixo, mais alto vai subir. Você pode ter que ficar correndo atrás dela por toda a igreja, isso não faz diferença. Não se incomode, tire uma lição disso. Ela não desistiu, você também não deve. Assim como a bolinha não desistiu, não desista também. Vamos, dê um kick aí, glória a Deus. Aí está você, quem é este? Louvado seja Deus. Quanto mais forte batem em você, mais alto você voa. Pare de choramingar. Pare de ficar se lamentando. Pare de desejar que nunca tivesse acontecido. Para! E quique. Levante-se. Levanta. Fique de pé.
Encare os homens, encare o diabo, encare as circunstâncias e diga: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu vou quicar de volta. Eu vou me levantar na minha cura. Eu vou me levantar na minha prosperidade. Eu vou me levantar. Glória a Deus. Jesus foi levantado para que eu pudesse me levantar. Ele não fez por ele mesmo, ele fez para me alcançar. Louvado seja Deus. E Kiki. Glória a Deus. Nunca esqueça a cruz. Nunca esqueça a cruz. Jesus, o Filho do Homem e o Filho de Deus, pendurado entre o céu e a terra, suspenso naquele madeiro. Foi a aliança. Assim como apertamos as mãos uns dos outros, para representar um acordo, uma aliança, aquele foi o aperto de mão de Deus. E deixa eu te mostrar algo. Vem aqui, Michael. Fica aqui em pé. Michael está aí embaixo e eu aqui em cima no púlpito. Quando Jesus foi pendurado na cruz, Deus veio aqui embaixo. Quando Michael disse sim para Jesus, ele foi lá em cima. E então, não ficamos apenas aqui. Não ficamos apenas aqui. Nós o agarramos, glória a Deus, e o trazemos aqui para cima. Ele não me puxou para baixo, eu fui para baixo sozinho. Mas agora eu trouxe aqui para cima, glória a Deus. E ele está sentado junto comigo, em lugares celestiais. Este é quem você é em Cristo. Este é quem você é em Cristo. Ele desceu para te levar para cima. Aprenda a se levantar. Aprenda a quicar. Aprenda a voltar. Aleluia.